louvado. Então, para você que está na sua casa aí, que separou este momento, eu quero te pedir, você vai abrir agora Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, dos versos 41 até o versículo de número 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 até os 52. Diz assim o texto: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Jerusalém, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e nós dizemos amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Então, dentro desse texto, queridos, a gente vai falar e ministrar, segundo tema, quando perdemos Jesus. E talvez você até questione, mas pastor, eu posso perder a Jesus? Então reflita na palavra de Deus nesta noite, porque a gente está vendo claramente que José e Maria, os pais ali de Jesus, eles perderam a Jesus. Então nós vamos trazer ensinamento desta palavra para a nossa prática nos dias atuais. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente vai ver claramente que ela dá uma atenção toda especial às coisas perdidas. Mas louvado seja Deus, porque muitas coisas perdidas foram encontradas. Se nós olharmos Gênesis capítulo de número 3, vai falar sobre o paraíso que foi perdido. E talvez você até pergunte, mas pastor Dilson, por que o Éden? Porque o paraíso foi perdido. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, capítulo de número 2, versos 16 e 17, a gente vai ver claramente que Deus dá uma ordem para Adão. Deus diz a Adão: de toda árvore que tem no jardim, você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então a permanência de Adão, queridos, mais Eva ali no paraíso, implicava obediência, submissão ao mandamento da parte de Deus.
E quando nós olhamos o capítulo de número 3 do livro do Gênesis, a gente vai ver claramente que Adão pecou. Ele transgrediu a ordem que fora dada por Deus e, como consequência, eles foram expulsos do paraíso. E talvez você pergunte, mas pastor, e quando este paraíso será novamente recuperado? Se nós olharmos Apocalipse, capítulo de número 22, a gente vai ver claramente que apenas no estado eterno é que esse paraíso, na verdade, ele será recuperado. Então a Bíblia Sagrada, ela dá uma atenção toda especial a coisas perdidas. Se nós olharmos 2 Reis, capítulo de número 6, a gente vai ver claramente que a escola, os discípulos ali dos profetas de Eliseu tinha crescido grandemente. E eles tinham a necessidade de ampliar a tenda. Então diz a Bíblia Sagrada que um grupo de discípulos junta-se, eles unem, chamam Eliseu, um deles toma um machado emprestado e eles vão arrancar, derrubar árvores com o propósito de construir um espaço maior. E de repente aquele que tinha tomado o machado emprestado, quando ele está cortando uma árvore, aquele machado cai dentro d'água. E de repente ele diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. E a Bíblia diz que Eliseu aproxima-se daquele discípulo e diz: onde foi que o machado caiu? E ele aponta o lugar ali na água. E diz a Bíblia que Eliseu aponta ali um pedaço de madeira, o cabo daquele machado, e aquele machado que estava no fundo d'água, ele flutua e encaixa novamente. Então aquilo que estava perdido, na verdade foi achado, na verdade foi encontrado. Então a Bíblia, queridos, ela dá uma atenção toda especial para coisas que estão perdidas. Se nós olharmos Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a gente vai ver claramente o Senhor Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida. Aquela ovelha estava perdida, mas ela foi encontrada pelo seu pastor. A gente vê ele também falando sobre a dracma perdida, mas a dona daquela moeda, da dracma, a encontrou. E se nós olharmos ainda no capítulo número 15, a gente vai ver claramente o Senhor Jesus falando também sobre o filho pródigo, aquele filho que perdeu-se. E grande, na verdade, foi a alegria quando o seu pai o encontrou, quando o seu pai o achou novamente, ao ponto do pai dizer para o filho mais velho: olha, é preciso nós nos alegrarmos, é preciso nos regozijarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então eu estou transmitindo a palavra de Deus nesta hora. Eu não sei como é que está a tua situação. Talvez você tenha se perdido nesses dias de pandemia, mas eu tenho uma notícia boa para te dar nesta tarde, é que se você está perdido, há alguém todo especial, onde a vontade dele é justamente te achar, te encontrar. Lá em Lucas, capítulo de número 19, o versículo de número 10, o próprio Senhor Jesus diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, quando nós olhamos este texto que nós acabamos de ler, se você olhar aí o versículo de número 39,
você vai ver claramente que o Senhor Jesus, ele morava em Nazaré. E onde estava situado Nazaré? Justamente na Galileia. E nesse período da história, a gente sabe claramente que Israel estava dividida em 4 partes. Tinha ali a Galileia, tinha Samaria, tinha a Judeia e tinha também a Pérea. Então, José, mais Maria e Jesus, ele sai do extremo ali, sai da Galileia e chegam na Judeia. Então a gente vê que eles vieram ali, e eram os dias da festa da Páscoa. Eles vêm para a capital, Jerusalém, onde estava o templo, onde ocorria a festa, e ali, queridos, é nesse momento de festa que eles perdem a Jesus. E a gente, olhando o texto, a gente em primeiro lugar encontra uma pergunta interessante, e a gente pode fazer essa pergunta nesta noite: por que foi que eles perderam a Jesus? Então, em primeiro lugar, se a gente olhar o versículo de número 41, a gente vai ver que José e Maria perderam Jesus por causa da rotina. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, todos os anos era muito comum aquela família sair da Galileia e ir para a Judeia para a festa da Páscoa. Então, em primeiro lugar, eles perderam a Jesus por causa da rotina. A Páscoa é uma festa que os judeus ainda celebram nos dias de hoje, celebrando ali a libertação, a saída deles ali do Egito, de um estado ali de escravidão para uma vida de liberdade. Então, em primeiro lugar, eles perderam a Jesus por causa da rotina. Então, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus, e nós temos que ter cuidados especiais com a rotina. Qual tem sido a tua rotina nesses dias? Porque talvez você tenha até visto as coisas deste mundo, você tem trabalhado, mas a gente não pode se esquecer de Jesus de forma nenhuma. Mas pastor, como é que eu faço para não entrar na rotina? Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler bons livros cristãos. Nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos, na verdade, estar, queridos, em comunhão com Deus. Segundo lugar, a gente vê que José e Maria perderam a Jesus por causa da distração. Se a gente olhar o versículo de número 43, diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Imagine quem tem filhos e vai para uma festa. É lógico que o filho tem que estar perto, tem que segurar na mão, e no retorno é importante que este filho também esteja perto. Então eles perderam a Jesus por causa da distração. Então, meu querido, não deixe que as distrações desta vida, o entretenimento, tire, na verdade, os teus olhos e o teu coração do teu Senhor. Então é dias para, na verdade, estarmos atentos e vigilantes, porque se nós estivermos distraídos, a gente corre o risco de perder a Jesus. E em terceiro lugar, queridos, eles perderam Jesus por causa da negligência. O versículo de número 44 diz assim: pensando, porém, está ele
entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então eles perderam a Jesus, em terceiro lugar, por causa da negligência. E se nós também formos negligentes no tempo presente, se a gente até projetar, preparar uma viagem e a gente se esquecer de Jesus, queridos, nós corremos o risco, na verdade, de perder a Jesus. Porque quando olhamos a Bíblia Sagrada, nesse período da história, e no tempo também que nós vivemos atualmente, a gente pode ver claramente que a Bíblia, ela vai apontar pelo menos 5 classes de pessoas. E com certeza você que está nos ouvindo nesta hora, você é um dos tipos deste também de pessoas. Então as 5 classes são as primeiras. A primeira classe são aqueles que conhecem a Jesus. E talvez você pergunte, mas pastor, tem pessoas que conhecem a Jesus? Sim. E talvez você diga, mas pastor, o que é que eu devo fazer para conhecer a Jesus? Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, o próprio Deus disse: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos a Deus, com certeza, queridos, nós conhecemos a Cristo. E talvez você diga, mas pastor, se eu conheço a Cristo, o que é que eu ainda devo fazer? Oséias, capítulo número 6, versículo de número 3, a parte A, o profeta disse: e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então louvado seja Deus, porque esse conhecimento, queridos, ele é gradativo, ele deve ser permanente, deve ser constante, amados, nas nossas vidas. Segundo tipo de pessoa, segunda classe de pessoa, são aqueles, queridos, que não conhecem a Cristo. Mas pastor, tem pessoas que não conhecem a Cristo? Sim. Se nós olharmos João, capítulo 12, dos versos 20 ao 22, diz que havia uma festa lá em Jerusalém, e de repente alguns gregos aproximam-se de Filipe e diz: olha, nós queremos ver a Jesus. Então, por que os gregos queriam ver a Jesus? É porque eles queriam conhecer a Jesus, porque na verdade, meus irmãos, eles não conheciam a Jesus. Terceira classe de pessoas são aqueles a quem Cristo se dá a conhecer. Então tem pessoas que Cristo se dá a conhecer? Claro que sim. Se nós olharmos Atos, capítulo de número 9, a gente vai ver ali a história de Saulo de Tarso. Ele não conhecia Jesus. A Bíblia nos diz que depois que ele consente ali com a morte do diácono Estevão, ele pega cartas ali do sumo sacerdote e ele vai para Damasco com o objetivo de prender os cristãos. Mas quando ele está chegando em Damasco, diz a Bíblia que uma luz muito forte, um clarão, e do meio do clarão uma voz, e do meio do clarão uma voz, e aquela voz diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: a quem eu estou perseguindo? E a voz diz: é Jesus a quem tu persegues. Então, na verdade, queridos, Saulo não conhecia Jesus, mas Jesus se deu a conhecer para Paulo. Quarta
classe de pessoas são aqueles, queridos, que pensam que conhece a Cristo, mas na verdade não conhece. Quarta classe, aqueles que pensam que conhecem a Cristo, mas na verdade não conhecem. Se nós olharmos Atos, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Paulo estava lá em Éfeso, e no versículo de número 9 diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E lá em Éfeso tinha um sacerdote chamado Seva, e esse homem tinha 7 filhos, e esses 7 filhos já adultos, eles começam ali a seguir a Paulo. Eles viam Paulo pregando, eles viam Paulo orando, eles viam Paulo curando, eles viam Paulo expulsando o demônio, e eles pensavam que conheciam Jesus, e de repente os 7 se reúnem para um evangelismo, e de repente eles encontram ali um endemoniado, e eles dizem para aquele endemoniado: olha, eu te repreendo no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o diabo que estava na vida do endemoniado diz: nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Paulo, mas vocês quem é que são? E a Bíblia diz que o endemoniado dá um coro nos 7 ali, filho de Seva, e todos eles saem feridos e desnudos, porque eles pensavam que conheciam a Jesus, mas na verdade, queridos, eles não conheciam a Jesus. E a quinta classe de pessoas são aqueles que conheciam a Jesus, mas o perderam. Quinta classe de pessoas são aqueles que conheciam a Jesus e o perderam. E talvez você até questione, você diga: pastor, o senhor conhece pessoas que conheciam Jesus e o perderam? Sim, queridos, eu conheço pastores que conheciam a Jesus e o perderam. Eu conheço jovens que até congregou conosco, mas optou pelo homossexualismo e perderam a Jesus. Eu conheço jovens que congregavam conosco e optou pelo lesbianismo e perderam a Jesus. Então a Bíblia aponta 5 classes de pessoas. Primeiro, os que conhecem a Cristo. Segundo, os que não conhecem a Cristo. Terceiro, aqueles a quem Cristo se dá a conhecer. Quarto, aqueles que pensam que conhecem a Cristo. E a quinta classe, aqueles que conheceram, mas o perderam no caminho. Então estamos já há mais de 2 meses sem congregarmos coletivamente. E aí nesses dias, como é que você está? Você está firme na verdade em Deus, ou você se sente fraco, você se sente esmorecido, você se sente na verdade desmotivado? Porque, queridos, Deus na verdade, Ele não está longe, Deus Ele está perto de você. Salmo de número 145, o versículo de número 18, o salmista disse: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Então o que é invocar? É chamar alguém para perto de nós. Então se você invocar a Jesus, pode ter certeza, Ele vai se fazer presente, Ele vai estar perto de você, e através da sua vida, o nome de Deus, Ele será glorificado. E aqui surge outra pergunta interessante: como alguém pode perder a Jesus?
como alguém pode perder Jesus? Então, em primeiro lugar, queridos, quando se afasta da casa do Senhor. Em primeiro lugar, nós perdemos a Jesus quando nós nos afastamos da casa do Senhor. Porque talvez você até diga, mas pastor, a igreja está 2 meses sem funcionar, vírgula. Você pode vir para a igreja orar a qualquer momento que você quiser. Não pode, na verdade, ajuntamento. Mas se você quiser vir para a igreja orar, você pode vir a qualquer momento do dia. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo maravilhoso. O exemplo da diaconisa Elisa. Nós estamos em um relógio de 24 horas de oração, e todos os dias de 6 às 7 da manhã, ela tem 2 horários, e esse horário de 6 às 7 da manhã, ela está sempre aqui na casa de Deus. Então, como é que alguém pode perder a Jesus? Em primeiro lugar, quando se afasta da casa do Senhor. Em segundo lugar, queridos, quando a gente dá prioridades a outros assuntos. Então, se eu priorizar outras coisas e me esquecer de Deus, eu corro um risco muito grande de perder a Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, o próprio Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primazia das nossas vidas é Deus. Quem está em primeiro lugar nas nossas vidas é justamente Deus. Terceiro lugar, quando alguém pode perder a Jesus, quando a gente se embriaga com o mundo, quando a gente fica bêbado com este mundo. Quando nós olhamos a primeira carta de João, capítulo de número 2, dos versos 15 ao 17, João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, em terceiro lugar, queridos, como é que alguém pode perder a Jesus? É quando se embriaga, meus irmãos, com as coisas deste mundo. Quarto lugar, como é que eu posso perder a Jesus? Quando eu paro, queridos, de ler a palavra de Deus. Se eu parar de ler a palavra de Deus, eu corro o risco de perder a Jesus. Mas talvez você diga: pastor, eu não sei ler. Então pede alguém da sua casa para ler a palavra de Deus para você. Quando nós olhamos Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 3, foi o próprio Senhor Jesus que disse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, pois o fim está próximo. Então nós não podemos parar de ler a palavra de Deus. E em quinto lugar, como alguém pode perder a Jesus? Quando nós paramos de orar. Quando nós paramos de orar, a gente corre um risco muito grande de perdermos a Jesus. Porque a oração, queridos, é o meio pelo qual nós comunicamos com Deus. Quando nós olhamos Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona,
lá no 3º para o 4º século da era cristã, ele define a oração de uma forma maravilhosa. Ele diz: olha, a oração é como a luz divina, onde sobe as preces e desce a divina misericórdia, porque por mais alto que seja o céu e baixa a terra, Deus ouve a língua do homem quando ele tem limpa a sua consciência. Então nós precisamos ter cuidado para não perdermos a Jesus. Mas se a tua situação nesta tarde é de alguém que na verdade está perdido, e talvez você esteja perdido, e talvez você diga agora para você mesmo: pastor, como é que eu posso resolver este problema? Então, em primeiro lugar, se a gente olhar aí, o texto, o versículo de número 44, a gente vai ver que Maria, ela resolveu este problema voltando. Ela voltou. O texto diz assim, pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então, em primeiro lugar, o que foi que Maria fez? Olha aí novamente, versículo 45, e não tendo encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então, Maria sabia que Jesus estava lá em Jerusalém. Então, ela volta, queridos, aproximadamente 40 quilômetros. Então, como resolver este problema? É preciso voltarmos, como fez Maria, pois ela voltou aproximadamente 40 quilômetros para buscá-lo. Segundo lugar, como resolver este problema? Ela procurou, queridos, no lugar certo. Ela encontrou a Jesus na casa de Deus. Versículo de número 46 diz assim: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Então talvez esta seja a tua condição, talvez este seja o teu estado nesta noite. Você na verdade está perdido. Então o que fazer? É preciso voltar, é preciso procurar no lugar certo. Talvez a sua condição seja ali a do salmista, no Salmo de número 119, versículo de número 176, quando ele diz: desgarrei-me como uma ovelha perdida, busca o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Então, se você está perdido, o único meio pelo qual você pode ser encontrado por Deus é se você se voltar novamente para Ele. Você deixar esta vida errada, essa vida errônea, e voltar novamente para Ele de todo o teu coração. Então, se você quiser voltar para Jesus agora, aí onde você está, eu quero te pedir para você fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Você que está perdido, e eu quero te dizer que Jesus quer te encontrar nesta tarde. Ele quer te achar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, e Ele quer fazer de você abençoado e muito mais do que vencedor. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Deus, eu quero louvar o teu nome, por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, por essa criatura, meu Deus, que nesses dias adversos se perdeu, fazendo coisas, ó Deus, que na verdade não te agrada. A tua palavra nos diz que tu és Deus de perto, mas também é Deus de longe. Toma, Pai, esta pessoa nas tuas mãos, torna novamente o nome dela para o livro da vida, e se ainda não foi escrito, Deus escreve o nome desta pessoa no livro da vida.
Toma, meu Pai, nas tuas mãos e abençoa, para que nunca mais, ó Pai, ela se afaste de ti. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, que todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Toma nas tuas mãos e abençoa, Pai, esta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora que você voltou para Jesus, você que estava perdido, mas que foi encontrado, a minha orientação, vá para uma igreja perto aí de onde você mora. E se você é aqui do Joaquim Romão, Ministério El Shaddai, é aqui na rua Eva Brito, número 11, você seguindo aqui a Lomanto Júnior, antes da UPA, você vai deixar aqui a Lomanto Júnior e vai subir esta ladeirinha aqui, número 11, é o Ministério El Shaddai. Então que Deus seja louvado através da tua vida e que o nome de Deus ele seja glorificado. Fecha os teus olhos agora, que a gente vai